Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Antes da nossa história começar, inscreva-se no canal clicando no botão de inscrever logo aí embaixo, ativando o sininho na lateral. Assim você jamais perderá uma história assim que ela for lançada. Logo após, clique no like caso você tenha gostado. É uma ação simples para você e importantíssima para nós. E aí, você gosta de livros escritos por verdadeiros mestres do suspense e do terror? Pois é, nós temos esses livros. Livros que vão fazer o seu soninho ficar ainda melhor. Os links estão aí na descrição. Essa história ocorreu quando a minha mãe ainda era viva, em meados de 70, em uma chácara do interior do Paraná. Era um pouco retirado da cidade, porém não muito longe. Eu visitava os meus avós sempre aos finais de ano. Passava umas semanas lá. A chácara era deles, na verdade. Meus pais foram me levar, afinal eu havia acabado de fazer 14 anos. Apenas isso. E voltaram no mesmo dia. Me deixaram lá. Sobre o que me lembro da chácara, do seu lado direito havia uma outra propriedade muito grande, onde havia a criação de muitos animais. Logo depois havia uma mata fechada, que a circundava, ela dava a volta nos terrenos. Ou seja, do lado esquerdo da chácara do meu avô tínhamos essa mata também, com qual podíamos ver que se emendava com algumas partes das plantações dos meus avós. Lembro-me que meu pai já havia dito para o meu avô que eu ajudaria a desmatar, a separar a mata da plantação, mas ele sempre negou isso. Meu avô não dava explicações para meu pai, o qual nem pedia, já que em sua criação, perguntar demais era uma afronta a um pai. Meu avô era uma figura. Os amigos brincavam que ele era eterno, pois já nos seus 80, parecia ter apenas 40. Era uma pessoa muito interessante. Faltavam semanas para o final de ano. Eu aproveitei bastante. Eu pesquei, andei pelos pastos, tratei dos animais. Se bem que naquela época eu mais brincava com os animais. Se eu não fizesse, era minha avó que fazia. Não sei bem porquê, mas meu avô não se aproximava muito da criação. Sexta-feira, meus avós ficavam sempre jogando carta. E meu avô disse que iria me ensinar o chamado buraco, que era um carteado muito conhecido na região. Ele e seus amigos passavam a noite jogando. E nesse dia meu avô havia exagerado um pouco na colônia que ele passava. Erinaldo, um vizinho, disse: "Seu avô é uma figura. Não bebe, fuma raramente e sai às vezes nas madrugadas. E não gosta de perder não. Que por diversas vezes ele saiu do jogo e só voltou quando nós tínhamos terminado lá pelas 5 da manhã. Minha avó até se retirou para o quarto, achei isso estranho, mas não parecia ter incomodado meu avô. Era difícil alguém ter televisão nessa época, mas lá tinha, então nós ficávamos assistindo alguma coisa até os jogos começar. Arrumaram a mesa da sala e todos se sentaram em volta dela. Logo começou a jogatina. Foi assim lá das 8 da noite até umas 11h30, até minha avó se levantar e disse: "Vai resolver isso logo, João." Era o meu avô. Não ficou muito claro para ninguém o que ocorrera naquela hora, pelo menos não que eu entendesse na época. Então ele levantou, pediu desculpas e saiu. Eu fiquei de olho nele, mas a chácara era grande, eu só ouvi indo em direção à plantação. Quando estávamos terminando, chegou um vizinho, assustado pela manhã. Era por volta das 5h30. Acorda-se cedo por lá, para tirar leite da vaca, dar ração para o gado. Ele chegou dizendo que foi caçar à noite e se deparou com algo muito grande e escuro, que não dava para ver nada. Assim que ele abaixou a arma, ele só viu aqueles olhos amarelos fitando ele. E saiu disparado para a mata. Dava para se escutar os galhos quebrando e tudo mais do tamanho que era a criatura. Logo em seguida ele correu para o seu cavalo, que estava amarrado ali numa cerca, e voltou para casa. Assim que todos saíram, eu fui dormir e meu avô chegou que eu nem percebi. Quando acordamos, ele ainda estava dormindo.
Só ouvimos um curto período de tempo à noite, pois ele se levantou já eram umas 18 horas. Então, Jânio, um amigo que fiz lá, um moleque também de 16 anos, o qual meu avô parecia ter problemas com os pais dele, pediu para que eu fosse dormir na casa dele. Minha avó relutou, mas aprontou tudo para que eu fosse, afinal, ele morava mais perto da cidade e sua chácara era menor, seria interessante conhecer. Eu não reclamei, pois como eu disse, seria divertido. Eles não tinham regras muito rígidas na casa quanto a horários. Já na chácara dele estávamos no quarto, já era perto da meia-noite, conversando, quando algo chamou a atenção de Jânio. As suas galinhas estavam agitadas e a mata quieta. Olhou para fora através da janela e seu pai já estava indo em direção ao galinheiro. Então sua mãe foi logo atrás, e é lógico, nós também. Sinceramente, parecia que a noite estava mais escura que o normal. O pai de Jânio acenou e disse: afastem-se, crianças. Pediu para a esposa ficar ali também. Foi o que fizemos. Eu olhei para a mata que terminava em sua propriedade. Ela ficava logo após o galinheiro, na lateral. Era a mesma mata que dava na chácara de meu avô, se não me engano. Algo estava errado. Sem que percebessem, eu me aproximei da mata e comecei a adentrar nela. Estava escuro de uma forma assustadora. E ao caminhar, eu não percebi um buraco. Havia uma poça, então eu escorreguei, tropecei e caí. Eu me machuquei um pouco. Ao me virar para tentar levantar, de repente, me vi no ar e pousei no chão em pé. Algo havia me pego e me levantado como se fosse uma pena. Quando estava em pé, procurei no escuro da mata, não havia nada. Mas sentia um cheiro de cachorro molhado muito forte. Havia outro cheiro bem conhecido também. Ouvi então uma espécie de rosnado fungado que vinha um pouco mais de cima. Então eu olhei e vi aquele par de olhos amarelos me fitando. Ele se assustou, na verdade, e desapareceu na mata. O segundo cheiro, sim, eu me lembrei, era muito parecido com a colônia que meu avô utilizava constantemente. Fiquei receoso, mas contei tudo para Jane e seus pais, e no dia seguinte, mais cedo, fomos para as casas dos meus avós novamente. Meu avô havia saído e não sabia que horas iria voltar. Os visitantes ficaram um pouco e depois se foram. Logo, o meu avô apareceu de repente e sentou-se do meu lado. Olhou para mim e disse: tem que tomar cuidado no escuro da mata, garoto. Daquele ano em diante, eu evitei muito os meus avós. Eu não sabia o que estava acontecendo direito, mas tudo me assustou. Hoje dizem que a chácara foi passada ou vendida por uma outra pessoa que aparenta ter uns 50 anos. Mas antes disso, eu conversei anos depois, com meu avô. Ele já tinha seus 95 anos e minha avózinha já havia falecido. Mas isso vai ficar para uma outra história em uma outra ocasião. E então, gostou da história? Qual a sua opinião? Foi realmente algo sobrenatural? Ou somente mais um delírio, uma alucinação? Deixe aí a sua opinião nos comentários, vamos analisar esse caso juntos. Aproveita, se inscreva no canal, chapa o dedo no like, vamos fazer esse vídeo bombar, que assim eu trago muito mais histórias como essa para vocês.